Boa tarde, meu nome é Renata e eu e meu grupo composto pelos alunos Bárbara Oliveira, Faxon Henrique, Gabriela Silva, Lara Pires e Mariela Santos vamos apresentar o trabalho sobre o texto Tolerância Zero, um estudo de caso de políticas e práticas policiais em Nova York. O relatório de gestão do prefeito de Nova York de 98 lista muitas melhorias na qualidade de vida na cidade de Nova York, que o prefeito Rudy Giuliani acredita terem sido conquistadas através da abordagem direcionada do Departamento de Polícia de Nova York para o controle do crime, que agora é defendida por muitos observadores como o epítome do policiamento de tolerância zero. Durante o primeiro semestre de 97, Nova York foi classificada em 150º lugar entre 189 cidades dos Estados Unidos, com mais de 100 mil pessoas, para a taxa de criminalidade do Índice de Crimes do FBI. Em comparação a 93, ano em que Rudy Giuliani foi eleito prefeito, Nova York ficou classificada em 87º lugar nessa lista. De 93 a 97, o número de queixas criminais de Nova York caiu 44,3%. O gabinete do prefeito acredita o Compstat do Departamento de Polícia de Nova York por grande parte dos progressos feitos na redução da criminalidade. Compstat é um sistema de computador que disponibiliza dados atualizados nas mãos dos chefes de polícia de Nova York e que foi introduzido pelo comissário de polícia William Bratton. Com esse sistema de computador, o chefe de polícia sabia onde os policiais estavam posicionados, onde os crimes eram cometidos e o impacto do posicionamento dos policiais nas taxas de criminalidade, o que reforçou um processo para responsabilização em nível de delegacia no cumprimento das metas de redução de criminalidade do departamento. Foi esse programa que conduziu o policiamento de tolerância zero na cidade de Nova York na época. O policiamento de tolerância zero coloca grande ênfase em questões relacionadas à qualidade de vida, que foi o que definiu o ritmo da campanha eleitoral para prefeito de Rudy Giuliani em 93. Com o foco de recuperar as ruas de Nova York para os cidadãos cumpridores da lei, a campanha do candidato Giuliani teve como alvos os flanelinhas, os pequenos traficantes de droga, os pichadores e as prostitutas que ficavam nas calçadas em certas vizinhanças de alta criminalidade. Esses tipos de pessoas se encaixam exatamente no perfil da teoria das janelas quebradas, do policiamento, mas não por coincidência, é porque a teoria das janelas quebradas sustenta que a desordem gera desordem, que um comportamento antissocial pode dar origem a vários delitos. Por isso, qualquer ato desordeiro, por mais que ele pareça pequeno ou insignificante, deve ser reprimido. E se não for, esse ato pequeno pode virar difusor de inúmeros outros crimes mais graves. A redução da criminalidade na cidade de Nova York serviu, para muitos, para o fortalecimento da teoria das janelas quebradas e também da imagem de Giuliani como prefeito muito eficaz, que foi quem nomeou William Bratton para chefiar o departamento de polícia. Mas o que o texto fala é que toda essa ênfase na teoria das janelas quebradas meio que ofuscou outras medidas significativas tomadas por William Bratton na gestão da polícia. E aí, entre essas medidas, o texto fala que ele introduziu novas ferramentas de gestão e tecnologia de ponta, que ele quebrou barreiras burocráticas, integrou muitas das funções policiais antes executadas por unidades especializadas, e com isso alguns policiais foram capacitados para enfrentar o crime de drogas e armas diretamente nos bairros que atendiam. E, além disso, ele descentralizou a autoridade, alterando o poder de decisão do quartel-general para os comandos das delegacias e dos distritos. O texto fala que, apesar de Bratton ter tido algumas experiências com policiamento comunitário e até ter esboçado visões positivas em algum momento, ele desfez desse esforço, levantando críticas sobre as iniciativas de policiamento comunitário em Nova York, que inclusive estão registradas no seu livro, que é esse do slide. Ele disse que o programa não tinha foco real no crime, que os jovens oficiais designados para as batidas de policiamento comunitário estavam despreparados e mal equipados. Ele disse que mesmo os que tiveram resultados significativos, eles não tinham autoridade necessária para seguir em frente por causa do sistema centralizado de tomada de decisão. E, além disso, ele fala que o policiamento comunitário em Nova York foi dificultado pela falta de atenção a essas questões de qualidade de vida
que causam medo generalizado do crime entre o público. E aí, nesse último tópico, a gente vai justamente para a abordagem das janelas quebradas. O texto explica, então, os antecedentes para essa abordagem por William Brereton. Antes de ser comissário de polícia, ele tinha sido contratado para ser chefe da Polícia de Trânsito de Nova York, com o objetivo de resolver o problema do metrô, que estava se tornando muito violento. A sua estratégia foi baseada no combate à desordem, que para ele tinha a evasão tarifária como gatilho. Então, o não pagamento da tarifa seria aí a principal janela quebrada no metrô. Até então, pular a catraca era considerado um delito menor. Eles não davam muita atenção para isso. Quando ele adotou a prisão em larga escala por evasão tarifária, ele de fato conseguiu diminuir a ocorrência de crimes mais graves no metrô. E aí, as explicações para isso poderiam ser tanto porque quem não pagava a tarifa tinha a mesma tendência de ser o criminoso, quanto porque o descaso ali favorecia a ocorrência de crimes. Quando ele foi recrutado pelo prefeito para ser comissário de polícia, ele meio que projetou essa experiência do metrô na cidade como um todo. O texto fala que ele adotou um estilo de aplicação da lei hiperagressivo. Inclusive diz que ele atacou uma longa política policial que desencorajava policiais de patrulha a fazer prisões, para que eles pudessem agir contra aqueles que eram considerados desordenados. Então, o texto fala que ele meio que libertou policiais de patrulha para revistar cidadãos que estavam violando as leis leves, como, por exemplo, andar de motocicleta sem capacete ou urinar em público. E aí executar verificações de mandato sobre eles ou puxá-los para interrogatórios sobre atividades criminosas em seu bairro. E tal como na abordagem do metrô, o entendimento era que se uma pequena desordem era reprimida de uma forma ou de outra na sucessão de vários fatos, isso iria prevenir os crimes graves. Aqui nós trouxemos essas frases de umas aulas iniciais nossas na disciplina, que eu não me lembro bem se a abordagem era exatamente essa, mas nós achamos que faz um diálogo muito próximo com a teoria das janelas quebradas e também com a estratégia de tolerância zero, que é a visão do policial como um lixeiro da sociedade, que elimina os organismos sociais indesejados. E aí as duas perguntas que vão ser lançadas no próprio texto que consequências negativas resulta dessa visão e quem suporta o peso dessas consequências, que é o que vai ser apresentado a seguir. Joel Berger, que é um advogado de direitos civis e representante de supostas vítimas de má conduta policial e abuso em Nova York, relata que ações de direitos civis contra a polícia por conduta abusiva aumentaram 75% na época, o que indicava que o problema da brutalidade policial estava piorando e não melhorando. O número de reclamações de cidadãos apresentados anualmente à Junta de Revisão de Queixas Civis aumentou mais de 60% entre 92 e 96. Um exemplo disso é Abner Louima, um haitiano que foi agredido, brutalizado e abusado sexualmente em 97 por policiais do Departamento de Polícia de Nova York, depois que ele foi preso em frente a uma boate do Brooklyn. Seus ferimentos foram tão graves que exigiram 3 grandes cirurgias. Mark Green, defensor público da cidade de Nova York, acusou que a tortura policial de Abner Louima era parte de um padrão maior de abuso policial, brutalidade e má conduta, que a administração Giuliani não conseguiu tratar. Dados do Conselho de Revisão de Queixas Civis sugerem que o problema da má conduta policial estava concentrado nos bairros vizinhos da minoria de alta criminalidade de Nova York. 9 das 76 delegacias respondiam por mais de 50% do aumento das queixas desde 92. E só 21 delegacias representavam mais de 80%. Mark Green alega que as delegacias com maior percentual por má conduta eram as de bairro com residentes afro-americanos e latinos. Dados mostravam que 3/4 de todas as queixas eram apresentadas por eles. Os afro-americanos, que na época compunham 29% da população da cidade, registraram 53% de todas as queixas em 96. Vale ressaltar que a maioria das reclamações apresentadas nunca eram comprovadas e que as poucas que eram comprovadas geralmente não resultavam em nada, ou seja, o processo era uma farsa.
Em relação às quedas das taxas de criminalidade durante a década de 90, não é uma exclusividade da cidade de Nova York. Outras cidades, como New York, Nova Jersey, Nashville e Los Angeles, na Califórnia, também presenciaram os declínios na criminalidade. Enquanto os principais especialistas previam uma explosão nas taxas de criminalidade no início dos anos 90, aconteceu exatamente o contrário nos Estados Unidos. Há uma tendência de queda expressiva nas taxas de criminalidade total para todo o país, chegando a quase 19% no final dos anos 2000, segundo dados do FBI. A tendência de queda fica também evidente quando observamos e separamos por tipos de crimes. Se observarmos no gráfico, há um declínio expressivo nos crimes violentos, que reduziram em até 18,2%. De 1991 a 1996, segundo dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os crimes relacionados à violência sexual caíram 60%. No mesmo período, roubos caíram 17% e os crimes patrimoniais 25%. É importante notar as taxas de homicídio, pois é o crime que possui a medição mais precisa e é o mais grave. Portanto, se torna uma referência útil para entender o declínio absoluto nas taxas de criminalidade. Entre 1991 e 2000, as taxas per capita de homicídio caíram de 9,8 para 5,5 por 100 mil, uma queda significativa de 44%, atingindo os níveis mais baixos em 35 anos nos Estados Unidos. A queda das taxas de homicídios na década de 90 afetou todas as áreas geográficas. A cidade de Nova York lidera a lista com uma redução de 73,6% de homicídios. Várias outras cidades, San Diego, Austin, Seattle, receberam menos atenção, no entanto, quase coincidem com a experiência da cidade de Nova York. Apesar dos especialistas não preverem a queda, não houve falta de hipóteses para explicar a tendência de declínio da criminalidade, após as estatísticas confirmarem. A hipótese mais frequente seriam as estratégias inovadoras de policiamento implementadas para a redução da criminalidade durante o período, tal qual aconteceram em Nova York pelo comissário de polícia Breton e o prefeito Rudy Giuliani. A nova abordagem de combate ao crime em Nova York envolvia a aplicação de programas mais rígidos e abordagens mais agressivas, com o uso da tecnologia na identificação de pontos quentes, hotspots do crime, como o programa de tolerância zero, e outras estratégias que aproximaram a comunidade e a polícia na resolução de emergências, como o policiamento comunitário. No entanto, a criminalidade caiu substancialmente em alguns locais onde estratégias parecidas não foram adotadas, como em Los Angeles, que teve queda de quase 50% nos casos de homicídio. Por outro lado, a década de 90 ficou marcada pelo aumento das taxas de encarceramento. Em 2000, mais de 2 milhões de pessoas foram presas nos Estados Unidos. Este é um número aproximadamente 4 vezes maior que o número de pessoas encarceradas na década de 70. Este expressivo aumento pode ser atribuído a vários fatores, dos quais os mais importantes foram o aumento das prisões em crimes pelo endurecimento das leis, que ficaram implacadas em casos de reincidência criminal, e o aumento da revogação da condicional, e sentenças mais longas para condenados por crimes graves e relacionados à posse e tráfico de drogas. Contudo, para Green, o aumento da taxa de crescimento prisional, um dos fatores frequentemente citados como importante para o declínio, não parece ter desempenhado papel importante, pois, em alguns estados, como Nova York, Texas e Califórnia, a população prisional desacelerou, ou até cresceu de forma modesta. E até mesmo, como em Washington, as taxas de criminalidade já começavam a cair antes que endurecessem as leis que levaram ao aumento das taxas de encarceramento. Para a autora, não há explicação convincente e consensual para qual razão a taxa de criminalidade americana teria reduzido de forma tão expressiva e absoluta. Portanto, pode-se afirmar que não há nenhum fator único, política ou estratégia, que produziu a queda nas taxas de criminalidade nos Estados Unidos. Há uma miríade de mudanças estruturais combinadas para produzir uma tendência de declínio nas taxas de criminalidade, formando-se um verdadeiro quebra-cabeça. Uma delas é a força da economia norte-americana dos anos 90. Segundo estimativas, o PIB real per capita cresceu quase 30% entre 1991 e 2001, e a taxa de desemprego caiu de 6,8% em 1991 para 4,8% em 2001. É importante lembrar que um bom desempenho econômico permitiu não somente aumentar as oportunidades do mercado de trabalho, como também aumentar os investimentos governamentais nas forças policiais. Além disso, em cidades globais como Nova York, houve um processo de gentrificação, ou seja, um processo de enobrecimento ou aburguesamento de uma determinada área, que acumula investimentos em infraestrutura, revitalização econômica, serviços e principalmente segurança. Com uma grande valorização imobiliária, o aumento de custo de vida pode vir a gerar uma expulsão das classes mais baixas em prol da ocupação para fins do capital ou de classes mais altas. Outra seria mudanças gerais nas atitudes públicas em relação ao problema da criminalidade e aumento da tolerância pública para vários tipos de conduta criminosa. Levaram, de certa forma, a uma melhor organização comunitária. Por fim, houve uma mudança nas características do tráfico de drogas dos Estados Unidos. A demanda pelo crack diminuiu, as penas ficaram mais duras,
Mudanças de valores e atitudes dos jovens frente às mortes, incapacitações e prisões dos jovens que participavam de tráfico de drogas ou gangues de rua na década de 80. O texto também aborda a queda nas taxas de homicídio em muitas cidades do país. E aí uma equipe de pesquisas do Instituto Nacional de Justiça observou uma correlação entre os níveis de uso de cocaína na população criminosa urbana e as mudanças nas taxas de homicídio. Eles apontaram um aumento de assassinatos entre jovens urbanos de rua no final de 1980 e o declínio dos homicídios para adultos com 25 anos ou mais desde 1980. E aí o que eles concluíram é que parte da redução dos homicídios desde 91 é explicada por essa queda de homicídios entre o grupo mais jovem, que estava bem alto em 1980. Nessa mesma pesquisa, eles identificaram que o declínio de homicídio entre a população mais velha foi também acompanhada em um declínio de homicídios entre os parceiros íntimos. Esse fato foi identificado como um efeito de 3 fatores. O primeiro dele é a redução da exposição à violência, o segundo é a mudança de status da mulher e a conquista de mais independência financeira. E o terceiro é o aumento de recursos para medidas contra a violência doméstica. E aí uma pesquisadora fez um recorte importante e mostrou que a redução dos homicídios contra a mulher aconteceram de uma forma muito mais lenta do que a redução de homicídios de vítimas masculinas. Porque enquanto ocorreu um declínio de 20% para as mulheres, aconteceu um declínio de 51% para os homens, o que mostra que os efeitos das práticas em Nova York podem ser bem diferentes para determinados grupos. E agora trouxe o Atlas da Violência no Brasil para trazer alguns dados para exemplificar como esse recorte é importante para analisar os homicídios no país. Em 2017, a taxa de homicídio era de 31,6 a cada 100 mil pessoas. E para o recorte da população jovem, essa taxa mais do que dobrava. E aí, quando a gente vem com um recorte que é muito triste, que a gente vê o tempo todo, é de que 75% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. E de 2007 a 2017, a taxa de homicídio entre pessoas não negras cresceu 3,3%, enquanto a taxa de homicídio para pessoas negras cresceu 33,1%. E aí, quando você faz esse recorte para gênero, de 2007 a 2017, a taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu 4,5%, enquanto a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9%. E aí, quando a gente faz esse recorte para a população LGBT, a gente observou um aumento entre 2016 e 2017 de 127%. E aí, esses dados são um exemplo de que esses supostos resultados positivos na redução da violência podem ser questionados através de recortes. Porque em Nova York, muitos críticos questionam para quem que essas políticas de redução da criminalidade e da violência realmente foram efetivas. Outra pesquisa de Jeffrey Fagan conclui que ocorreu um declínio para homicídios não armados, enquanto os homicídios por arma de fogo dobraram entre 1985 e 1991, e depois eles tiveram um declínio. Eles concluíram que tanto o aumento da força de patrulha, iniciada com o prefeito Jenkins, quanto as estratégias de agressividade introduzidas por William Bratton, que a gente comentou durante o trabalho, tiveram efeitos positivos na redução de homicídios com armas. Só que os homicídios não armados começaram a entrar em declínio muitos anos antes dessa prática ser introduzida. E eles afirmaram que a estratégia de armas da polícia de Nova York pode ser o fator mais importante. Ao mesmo tempo, houve a conclusão de que não é possível estabelecer ao certo as forças dessas estratégias, porque existem muitos outros fatores que estão interagindo com as mudanças de práticas policiais ao mesmo tempo. E aí, eles alertaram que a simples regressão, que é aquela tendência dos problemas criminais de mudar continuamente para cima e para baixo, fazendo um ciclo, um padrão cíclico ao longo do tempo, ainda não pode ser descartada como a causa de declínio desses homicídios por arma de fogo. Bom, e o autor ainda fala sobre uma teoria mais ampla e cita a tipping point, uma teoria do ponto de inflexão ou ponto de virada do Malcolm Gladwell. Essa teoria ela discorre sobre como ideias, produtos e até mesmo os comportamentos podem se espalhar da mesma maneira que os vírus, gerando uma epidemia. E o caso do crime não é diferente. Ou seja, uma vez que o crime atinge um determinado nível, ponto crítico, ele começa a se espalhar de maneira não linear. Algum momento, um pequeno aumento das atividades criminosas pode alimentar um aumento drástico das taxas de criminalidade, ou até mesmo o contrário, como foi o caso de Nova York. Gladwell explica
que as mudanças no comércio de drogas, as mudanças na composição da população, já que essa estava ficando mais idosa, e as mudanças econômicas com o aumento dos empregos, foram pontos utilizados na tentativa de justificar a queda brusca das taxas de criminalidade. Porém, ele discorre sobre como tais pontos são tendências de longo prazo, e assim não conseguem justificar de maneira completa a queda dos crimes na década de 90. O autor explica ainda que o ponto de virada ou ponto de inflexão possui 3 regras: a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. A regra dos eleitos, ou leitos poucos, diz respeito ao fato de que nas epidemias sociais, como nas virais, algumas pessoas contribuem desproporcionalmente para a disseminação de um contágio, devido à natureza e à frequência de suas interações sociais. Já o fator de fixação é o conteúdo da mensagem transmitida pelos eleitos, e ele precisa ser durável e pegajoso. O poder do contexto diz que o que realmente importa são pequenas coisas. Assim, não é necessário resolver os grandes problemas para solucionar o crime. Pequenas mudanças surtem grande efeito. As razões para a queda do índice de criminalidade em Nova York foram mudanças que aconteceram de modo marginal. O crime é contagioso e pode começar com uma janela quebrada, como já foi dito anteriormente, e se espalhar por toda a comunidade. Assim, neste gráfico, podemos reparar a queda brusca da criminalidade na década de 90. De alguma maneira, uma quantidade significativa de indivíduos acabou sendo contaminado por um vírus anticrime em muito pouco tempo. O autor explica que o grafite, embriaguez, venda de pequenas quantidades de droga, entre outros fatores, são todos pequenos problemas em si mesmos, mas combinados criam um ambiente propício à criminalidade, potencializando um ponto de inflexão ou ponto de virada, no qual o crime se torna uma epidemia. Inversamente, a supressão rotineira de infrações menores através do policiamento de tolerância zero pode produzir reversões bruscas, o que nós observamos no gráfico. O que aconteceu foi que um pequeno número de pessoas, num reduzido número de situações sobre as quais a polícia ou novas forças sociais tiveram impacto, começou a se comportar de maneira muito diferente. E essa conduta, de alguma maneira, se espalhou entre outros possíveis criminosos, gerando uma epidemia anticrime. Então, considerando que as políticas de policiamento possuem impacto sobre os índices de criminalidade, a autora traz outra alternativa de abordagem nesse sentido, que se trata da questão da organização comunitária na redução da criminalidade. A autora explica que em comunidades com condições socioeconômicas semelhantes, observa-se que os elementos mais fortes de organização social contribuem para índices de criminalidade menores. E por isso, nesse sentido, ela cita esses exemplos de elementos, como redes de amizade, valores culturais em comum, etc. Além disso, ela defende, nesse sentido, a organização social como um papel no controle da criminalidade e explica melhor a crítica dela à eficácia de outras estratégias de aplicação da lei. Ela fala que essas outras medidas mais duras, que levam ao encarceramento prolongado, elas têm um efeito de alívio a curto prazo nas comunidades, mas a longo prazo as consequências negativas podem sanar quaisquer efeitos positivos que foram alcançados. Então, os efeitos nocivos à comunidade são muito mais graves. E aí, dá um destaque para as comunidades afro-americanas, que ela explica que nessas comunidades há muita assimetria nas políticas de aplicação de segurança pública, e essa assimetria, ela agrava muito as atitudes de desconfiança entre os moradores e os policiais. O exemplo disso é essa cena agora de Todo Mundo Odeia o Chris. Escoitão. Eu podia só ter 13 anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Olha o que a testemunha disse. Ele era um homem negro
de pele chocolate, cerca de 2 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Tinha olhos castanhos, estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. E ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro, e negro, e negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. Eu vou chamar a polícia. Rochelle. Vai mesmo chamar a polícia? Vou. A polícia de Nova York? Meu pai sabia que quando se chama a polícia em Bed-Stuy, é isso que acontece. Requerido. Alô? É pra informar o sumiço de 2 meninos. Tá bom. São brancos ou negros? Negros. Ligou errado. Às 5 horas, meus pais já tinham rodado por todos os lugares atrás de nós. Só havia mais uma coisa a fazer. Alô? É pra informar o sumiço de 2 meninos. Descreva os Por dois, favor. Brancos. Só um minuto, senhora. Tá bom, espera aí. Foi daqui que sumiram 2 meninos brancos? Que rápido. Diante disso, a autora ela dá o exemplo de San Diego, na Califórnia, quanto à organização comunitária no enfrentamento da criminalidade. Ela mostra que de 90 a 95, Nova York e San Diego obtiveram taxas muito próximas de redução na criminalidade, em torno de 37% e 36%. Mas, ao mesmo tempo, Nova York teve um aumento de quase 40% no número de oficiais juramentados, enquanto San Diego teve um aumento de 6,2% aproximadamente, nesse aumento. Então, pode-se dizer que San Diego teve um rendimento mais favorável das suas forças policiais. Isso se explica por meio da filosofia de policiamento de vizinhança que foi implementada no Departamento de Polícia de San Diego a partir do final da década de 80. Essa filosofia ela promoveu uma reestruturação dos departamentos de polícia e ela voltou-se muito à orientação para problemas. Então, elas adotaram 2 conceitos-chave, que são esses aqui. O papel da polícia e dos cidadãos, que diz respeito à responsabilidade de ambos na identificação e solução de problemas criminais, e a aplicação da lei, que é vista como uma ferramenta no enfrentamento da criminalidade, não um fim em si mesma. Aqui ela demonstra as ênfases dessa política de San Diego, que envolve parcerias, conexão polícia-comunidade, trabalho com cidadãos e participação de outras agências também. Além disso, ela assemelha-se muito aos elementos de policiamento comunitário de outros lugares e também utiliza de tecnologia no enfrentamento da criminalidade e toma muito como base o papel dos voluntários organizados do bairro. E eles que são treinados e recrutados pelo Departamento de Polícia e atuam na prevenção ao crime e assistência às vítimas. Então, essas abordagens diferentes, relacionadas às de Nova York e às de San Diego, elas refletem os dados de prisões da época. Então, nós observamos, e a autora traz, que em Nova York houve um aumento de 23% de prisões por crimes e contravenções em todo o quadro, enquanto em San Diego houve uma queda em 15% em todo o quadro. Então, são cenários muito diferentes. Então, a autora ela levanta a questão que o Goldstein traz, que ele fala que deve ser adotada uma abordagem mais orientada a problemas no policiamento, justamente porque, sem isso, os resultados alcançados são muito fracos, eles não têm consistência. E, ao observar cada uma das abordagens de Nova York e San Diego, a gente percebe essa diferença. Nova York adotou um policiamento de tolerância zero, sistema CompStat, táticas de controle de crimes hiperagressivos,
Autoridades também reivindicavam muito crédito pela queda da criminalidade, enquanto San Diego buscava por soluções cooperativas de problemas, métodos mais eficientes e humanos, apoia e sustenta elementos de organização social comunitária, o que visa a efeitos mais concretos a longo prazo. Então, a polícia de San Diego, ela pautou-se muito a orientação por problemas, justamente o que o Goldstein defendia. E isso se refletiu nos índices de prisão e também nos índices de queixas da comunidade sobre a polícia, os quais, relativos a San Diego, foram mais positivos. Então é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.